Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês em detalhes o patinete Frigo ES08S. Se vocês não viram, na semana passada a gente teve um vídeo de unboxing, vou deixar o link dele aqui do lado, em que eu fiz o processo de retirada da caixa desse patinete, mostrei todos os itens que vem com ele, fiz o processo de montagem inicial e contei um pouquinho dessas primeiras impressões, algumas positivas e outras negativas. Se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você pause esse vídeo aqui, assista o outro vídeo que eu deixei aqui no card e depois você volte, porque um vai complementar o outro, a ideia é essa. Eu sei que quando a gente vai comprar um produto, quando a gente vai investir em algo, seja caro, seja barato, a gente fica doido para ver nos mínimos detalhes, para saber se aquilo ali vale o nosso dinheiro, para a gente poder ver as características com bastante clareza. E infelizmente, os patinetes elétricos, para muitos de nós, eles estão disponíveis para venda só na internet. Muitas pessoas moram em cidades que não têm lojas físicas que vendam os patinetes, ou às vezes até vende patinete, mas o preço não é o preço adequado, ou só tem alguns modelos que não são os modelos que te interessam, esse tipo de coisa. Então a ideia desse vídeo aqui é poder mostrar para vocês, tintim por tintim, cada centímetro do patinete, para como se vocês fossem fazer uma inspeção de comprador antes de comprar o produto, para que vocês possam ver tudo antes de definir se ele é o produto ideal para você, se ele é o patinete ideal para você, se vai atender a sua necessidade. Você está no canal Patinetes Brasil, meu nome é Fernando Lobo, e aproveita e se inscreve, clica aqui no inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho ao lado, deixa um like nesse vídeo, deixa nos comentários aqui o que você pensa do Frigo, se você já conhece, se você já tem um, se está pensando em comprar, porque é um patinete que tem chamado muita atenção e eu acho legal trazer essa discussão para que pessoas que já têm um patinete possam compartilhar com pessoas que estão pensando em comprar a opinião sobre ele. Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de rodar tanto com o patinete. Em breve a gente vai ter aqui no canal muitos vídeos de testes, esse tipo de vídeo, mas nos últimos dias tem chovido em Belo Horizonte mais do que nunca na história dessa cidade, então tá muito difícil de sair para rodar com o patinete. Então eu já vou aproveitar para mostrar para vocês os detalhes aqui dentro do patinete, que está basicamente novo, e mais pra frente eu vou mostrando aí o dia a dia com o Frigo. Para começar, eu queria lembrar que esse patinete, como eu falei no vídeo anterior, é um patinete que estava sendo vendido, em marketplaces como Americanas, como Submarino, como Ricardo Elétrico, por R$ 879 mais o frete, que vai variar dependendo de onde você mora. E esse valor é um valor muito bom, é um valor excelente para um patinete que as primeiras impressões são positivas. Vamos, sem mais delongas, começar a ver os detalhes do patinete. Vou comparar um pouquinho ele também, só para vocês terem uma ideia do tamanho, com o meu Xiaomi Mi365, que está aqui, que a gente tem também aqui no canal. Vou deixar aqui um vídeo falando sobre o Xiaomi Mi365 e outro sobre o Xiaomi Pro, para que vocês possam ter uma ideia. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui embaixo também o link da lojinha do canal, da lojinha da Patinetes Brasil. Lá a gente tem dezenas e dezenas de produtos para patinete elétrico, muitos deles que servem para o Frigo, por exemplo, o próprio pneu, que às vezes é um problema, que fura. E se você estiver precisando de algo, dê uma olhadinha lá no link, que você ajuda o canal a crescer comprando por lá e me deixa muito feliz. Vamos partir para as nossas características, vamos dar uma olhada no Frigo ES08S. Bom pessoal, para a gente poder mostrar todos os detalhes do patinete, eu vou fazer uma divisão meio que geográfica. A gente vai começar daqui e vai subindo até a gente chegar lá no painel e mostrar um pouquinho as funções que ele tem. Então, para começar, a gente já começa contando algo de diferente desse patinete em relação a outros patinetes, a grande maioria dos patinetes. O motor do patinete, ele fica dentro da roda. Para quem não está tão familiarizado assim, a própria roda já ali dentro dela tem o sistema do motor do patinete. E na grande maioria dos patinetes ele fica na roda dianteira. E no Frigo ele vem na roda traseira, o que é uma alteração em relação aos outros patinetes. Esse motor que o Frigo vem equipado é um motor de 350 watts. Só que dando a minha opinião pessoal, rodando com ele o pouco que eu rodei, eu senti que esse motor do Frigo de 350 watts ele é mais fraco do que, por exemplo, o motor do Xiaomi Mi365 de 250 watts. Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a esse motor, se essa informação é verdadeira. Realmente, na roda dele tem escrito as informações, tem o número de série, e em meio ao número de série tem aqui 350 watts. Só que, não sei se é por conta da qualidade da construção, o que é exatamente desse motor, que faz com que eu sinta que ele seja um pouco mais fraco do que, por exemplo, o motor de 250 watts do patinete da Xiaomi. Não sei se tem a ver com a posição, pode ser que seja uma questão também que afete a aceleração desse patinete. Além disso, aqui atrás, outro ponto que eu acho interessante ressaltar, que também é uma diferença em relação aos demais patinetes, é que o Frigo ele já vem de fábrica com o pneu traseiro maciço. Ou seja, ele tem o pneu dianteiro com câmara
e o pneu traseiro maciço. Aqui dá pra gente ver num detalhe que eu vou mostrar pra vocês, que no pontinho onde deveria ter a válvula onde você conecta para calibrar o pneu do patinete, ele tem uma borrachinha protetora, provavelmente para evitar a entrada de água. Então ele já vem com esse pneu traseiro sólido de fábrica. Isso tem, claro, um ponto positivo e um ponto negativo. Existem pessoas que são super a favor do pneu sólido, que acham ótimo, tem gente que não gosta, isso é muito pessoal, não vou entrar nessa discussão. Só que o que altera é que, assim, realmente esse pneu não fura. Então é uma preocupação a menos na hora de conduzir o patinete. Tem gente que vai falar que o patinete fica mais duro, tudo bem, mas é um ponto desse patinete que a fabricante achou que seria ideal que esse pneu traseiro, por conter o motor, eu acredito por sofrer mais impacto, que ele já viesse como um pneu maciço de fábrica. Assim também é uma alteração que os outros patinetes não têm, que ele já vem com esse pneu maciço de fábrica. Um pneu de 8,5 polegadas por 2, que é o mesmo tamanho dos pneus do Xiaomi Mi 365, do Xiaomi Pro, do Foster FS B08, o tamanho é o mesmo. Olhando aqui mais de perto também, algumas outras coisinhas que a gente consegue ver nesse patinete, por exemplo, a luzinha de freio, que é idêntica ao dos modelos da Foster e da Xiaomi, que quando está acesa ela fica, quando ela está só acesa, né, ela fica vermelhinha, e quando você freia ela pisca, ela fica intermitente. Além disso, quando eu recebi esse patinete, eu percebi uma coisa. Quando ele chegou aqui em casa, eu abri, tirei da caixa, eu vi que ele tinha aqui na lateral algo parecido com uma luz de freio também, vermelha, ao lado aqui, bem onde a roda do patinete se encaixa na estrutura da base dele. E eu achei que isso aqui também fosse uma luz de freio, que isso aqui fosse piscar, acender, enfim, que alguma coisa fosse acontecer aqui quando acendesse o farol. Mas na verdade não, é só um detalhe mesmo, plástico vermelho que tem aqui, para enfeitar, que fica bonitinho, mas que não tem função de farol, não tem nenhuma luzinha aqui. Em relação ao paralamas dele, ele é coberto com esse paralamas na cor laranja. Eu tenho esse patinete em outras cores, mas o que eu encontrei à venda por um preço bom e tudo mais é essa versão preta com laranja. E ele é um patinete pintado, ele é um paralamas pintado, perdão. Dá pra ver, até que o meu veio com uns arranhadinhos, né? Dá pra ver que o laranja não é da cor do material dele, mas sim de uma pintura que é feita por cima. A gente consegue ver também que quando você olha o paralamas por baixo, ele é cinza, ele não tem essa tonalidade laranja que tem por cima. Então, eu me pergunto um pouco sobre a durabilidade dessa pintura, porque a minha já veio arranhada. Eu acho que com o tempo essa pintura vai começar a descascar e esse paralamas vai ficando preto. Em relação a outro ponto, que por exemplo nos patinetes Xiaomi e Foster é sempre discutido, a posição da luz de freio e o fio dela. Esse patinete ele tem o mesmo problema, o fio da luz de freio passa exposto aqui por baixo, por dentro do paralamas, e com certeza isso aqui é uma posição que ele se danifica facilmente. Também tem o problema de que o paralamas ele se prende na estrutura do patinete por só um ponto aqui na lateral, e isso faz com que, aqui na lateral não, ele se prende na estrutura do patinete por só um ponto aqui na base, o que coloca muita pressão aqui, em especial quando você vai rodar em terrenos mais rígidos, com muita pedra, com muito buraco, esse tipo de coisa, que pode danificar esse patinete, esse paralamas. Um ponto diferente do Frigo em relação aos outros patinetes é que ao dobrar ele se encaixa no paralamas, né? A parte superior do patinete se encaixa no paralamas para permitir o dobramento de uma forma diferente. Ele tem o próprio paralamas já possui um gancho que é parte da estrutura do paralamas, onde a trava superior vai se encaixar. Nos patinetes que a gente está acostumado, geralmente tem um ganchinho pequeno que vem encaixado à estrutura, né, que vem parafusado na estrutura do paralamas, não sendo parte dele como aqui no Frigo. Partindo um pouquinho para o outro lado do patinete, a gente consegue ver que ele tem um freio a disco que é bastante robusto, assim. O freio a disco dele é maior, por exemplo, do que o freio a disco do patinete Xiaomi e do patinete Foster. Rodando um pouquinho com o patinete, eu percebi que ele tem uma frenagem forte. Ele é um patinete que, assim, não me parece que o freio dele vai me deixar na mão. Tirando isso, o sistema é muito semelhante. O freio a disco, a pinça de freio que tem duas pastilhas, uma em cada lado, que somente uma delas é móvel e pressiona o disco contra a pastilha do outro lado. Tudo isso é muito semelhante. Os fios o fio de aço, né, do freio, ele passa por dentro da estrutura do patinete,
meio escondidinho aqui e sai na lateral do patinete. Tem umas borrachinhas para proteger esse ponto em que o fio do freio passa, né, onde o cabo de aço aqui ele passa saindo da estrutura do patinete. E é uma construção aparentemente muito bem feita aqui também. O sistema de freio desse patinete. Um ponto que é bastante um detalhe, mas que, como eu disse, a gente está aqui para mostrar em super, hiper, mega detalhes o patinete, é que a roda dele traseira é a roda que tem o freio, né? E ela possui os parafusos à mostra. Os parafusos que fecham a tampa aqui, né, de acesso ao motor, eles estão à mostra, não tem nenhuma capa plástica de proteção, como em outros patinetes como o Xiaomi. Seguindo o nosso pensamento geográfico aqui, agora a gente vai partir um pouquinho para a base do patinete, onde a gente deixa os nossos pés, e que é um ponto bem diferente desse patinete em relação aos outros que a gente conhece. Ele tem uma base um pouquinho mais larga do que os patinetes que a gente está acostumado, e além disso ela é contínua até a haste do guidão. Ela não tem aquela quebra como o Fossil, como o Xiaomi. Isso aqui é bem legal, foi uma característica que eu gostei desse patinete, porque olhando ele dá a impressão de que ele é mais forte. Tem toda essa continuação aqui dá a impressão de que ele é maior, de que ele é mais robusto. Eu pessoalmente achei essa construção até mais interessante, achei bastante legal. Aqui onde a gente põe o pé, o patinete ele é recoberto com uma lixa autocolante, né, que vem pregada na estrutura dele, no metal dele, e é uma lixa mesmo, assim, literalmente, com o escrito Frigo em laranja e verde. Ela é boa pra, assim, tem uma boa aderência, né, acredito que em qualquer calçado, só que a gente sabe que a durabilidade dessas lixas é bem menor do que, por exemplo, daquela lixa plástica, daquele tapete, né, que vem nos patinetes Segway e no patinete Xiaomi. A gente sabe que a durabilidade disso aqui é menor, mas apesar disso, ela cumpre bem o papel dela, ela tem um atrito muito grande com a sola do calçado que a gente está, e faz com que você fique bem firme quando você está pilotando esse patinete. Ainda aqui na lateral do patinete a gente pode ver a entradinha do carregador do Frigo, que é uma entradinha bem pequena na base aqui do lado esquerdo, protegida por uma capinha plástica também bem simples. Em relação à durabilidade dessa capinha, eu acredito que tem que ter cuidado com ela, porque ela não me parece ser algo muito forte, algo que dure muito também não. Agora que encerramos toda essa parte aqui de baixo para trás, vamos falar um pouquinho sobre a roda dianteira desse patinete. Como ele tem um motor lá na roda traseira, a roda dianteira é uma roda que ela fica meio que morta, né? Que ela só vai acompanhar o movimento do patinete. Ela possui, então, de diferente da roda traseira, o pneu com câmara de ar de 8,5 polegadas por 2 polegadas e o formato dela, o formato dessa roda é idêntico ao da roda traseira do Fossil ou do Xiaomi. É simplesmente como se você tivesse mesmo invertido a posição. Ela vem com os pinos aqui na lateral prendendo a roda na estrutura do patinete e me parece também ser bastante forte, me parece que é uma construção bem feita. O paralamas dianteiro do Frigo ele também vem na cor laranja e igual o paralamas traseiro ele é só pintado de laranja por baixo, ele também é preto. O que me preocupa um pouquinho se isso aqui vai descascar com o tempo, se isso aqui vai estragar. Logo acima da roda, algo que a gente tem de interessante que, mesmo em patinetes de mais alto nível, de patinetes mais caros, a gente não vê, é esse pequeno sistema de amortecimento. Tem uma capinha que protege ele e por debaixo tem uma mola. Para ser bem sincero, quando eu vi isso aqui, na minha cabeça eu achei que isso aqui fosse algum tipo de malandragem. Eu falei, eu vou tirar essa capinha aqui e por debaixo vai ser só uma haste de ferro mesmo, não vai ter nada de sistema de amortecimento. E aí eu fiz isso, vou mostrar para vocês também. Quando a gente retira essa capinha e abaixa, você consegue ver que realmente tem uma mola grande aqui que prende essa parte superior à parte de baixo, né? E que permite algum tipo de movimento entre as duas estruturas. Mas sendo bem honesto, esse sistema de amortecimento está aqui, mas eu acho que dificilmente ele traz de verdade algum amortecimento para o patinete. Eu fiz uns testes dando uns pulos aqui, dando uma olhada para ver se isso aqui ia se movimentar, e o movimento é quase mínimo. Então o fato dele ter o pneu com câmara na roda dianteira traz um pouco mais de amortecimento, claro, nessa parte. Só que em relação a esse amortecedor especificamente que ele tem aqui, eu acredito que se traz algum amortecimento é muito pouco. Mas é um detalhe desse patinete. Se a gente continua subindo aqui, agora a gente chega no sistema de dobramento dele,
que também é diferente dos outros patinetes que a gente está acostumado. Os patinetes Foston, Xiaomi, Mibo, por exemplo, eles têm um ganchinho que se prende aqui na frente quando você fecha o patinete. Esse ganchinho é motivo de dor de cabeça para muita gente, porque a gente já ouvi várias histórias desse ganchinho se quebrar enquanto a pessoa estava andando com o patinete, de a haste do patinete se dobrar e assim, a pessoa cair. Muito problema com esse ganchinho, porque ele realmente se quebrava. O Frigo ele não tem essa construção. O gancho que prende ele, né, que trava a haste, fica por dentro e trava a haste por dentro também. É como se fosse uma base arredondada aqui por dentro que se prende no interior do patinete, então fica exposto essa parte do dobramento dele. Lá no primeiro vídeo, que se você não viu, eu vou deixar de novo o link aqui, eu tive um probleminha com esse sistema, porque o meu patinete veio com esses parafusos aqui um pouco excessivamente apertados e eu não estava conseguindo dobrar o patinete, quer dizer, ele estava travando. Mas foi só fazer um ajuste simples, assim, que me demandou aí alguns minutinhos, que eu consegui ajustar e agora o patinete está funcionando perfeitamente. Nesse ponto do patinete a gente consegue ver algo nele, que são as soldas do patinete. Ele tem essa solda meio grosseira, que não foi lixada, não foi, né, ajeitada bonitinho depois, então acaba ficando uma solda um pouco grosseira. É uma característica desses patinetes mais baratos, claro, eles têm uma construção mais barata e isso aqui é uma forma de cortar custo, né? Manter essa solda mais assim, rude, dizendo assim, né? Mais ou menos nesse estilo. Bom, mas o dobramento dele ele se prende num anel, que é um anel que fica solto na haste do patinete. Você consegue puxar ele para cima, puxar ele para baixo, ele fica meio solto mesmo. E esse anel ele se agarra à haste por uma espuma. Assim, ele é parafusado, mas o que faz com que ele fique realmente travadinho assim é uma espuma que esse anel tem por dentro. E ele é o que vai segurar a alavanca do dobramento aqui. Não me parece uma construção ruim, me parece que dá uma boa impressão, assim, é bem firme. E é isso, assim, nos primeiros dias, pelo menos, poxa, o patinete é muito novo, mas assim, pelo que eu rodei com ele, eu não senti aquele jogo que geralmente acontece no dobramento. Eu não percebi isso nesse patinete. Eu achei que, pelo contrário, que fica bem justo quando você fecha aqui e que fica bem firme a haste do patinete. Se a gente continua subindo pelo patinete, a gente vai ter aqui novamente a saída dos fios, né? Dessa vez tanto do fio do motor quanto do fio do cabo de freio, que também passam pela lateral expostos. Isso é um detalhe que eu não gosto de nenhum patinete, porque eu acho que fio pra fora é uma coisa que tem tudo pra dar errado, pra estragar, pra danificar. Então assim, em todos eles, Foston, no Xiaomi, eu acho que esses fios poderiam passar por dentro da estrutura do patinete, que seria bem mais protegido. Mas assim como os outros, o Frigo tem esse fio que passa por aqui por fora, e ele tem uma capinha plástica também para proteger o local em que o fio entra e sai da estrutura do patinete. Aqui pra cima a gente tem o emblema da Frigo, né? A gente tem a marca da Frigo aqui, que ela vem gravada no metal do patinete, porque tem modelos que vem só com um adesivo colado aqui, alguma coisa assim mais baixa renda, uma coisa mais mal feita. No Frigo não, ele é realmente, o nome da marca vem gravado no metal do patinete, com bastante qualidade, assim, dá pra perceber que isso aqui foi bem feito. Mais pra cima a gente continua subindo e chega na luz de freio, mas aí, na luz de freio não, a gente chega no farol. Mas aí vamos passar para a parte superior do patinete como um todo, para a gente poder falar também do farol. Bom, na parte superior do Frigo tem de novo isso que eu não gosto. Parece que é um mundaréu de fios saindo e entrando para um lado, saindo do carregador para o painel, saindo do painel para a estrutura, do freio para o painel, nossa, de tudo quanto é lado para tudo quanto é lado, que fica meio que uma confusão aqui. Eu pessoalmente não gosto disso, mas é uma característica desse patinete. E aí, além disso, a gente tem o guidão de borracha, né, com a cobertura em borracha idêntico aos patinetes Xiaomi e Foston. A gente tem um acelerador que ele tem um formato meio que octagonal aqui, assim, que ele é um pouquinho diferente. Um acelerador também feito de plástico e que se conecta aqui ao painel. Do outro lado a gente tem tanto a buzina do Frigo, a campainha dele, quanto a alavanca de freio, ou manete, como vocês preferirem chamar. Vamos falar um pouquinho passo a passo aqui. Os guidões, então, idêntico ao dos patinetes que a gente já está acostumado. O guidão plástico, a gente sabe que ele se desgasta com o tempo, mas normal, desgaste normal mesmo das peças do patinete.
A alavanca de freio dele é uma alavanca de freio bem forte, ela é feita de metal aqui, dá pra ver que ela tem uma construção mais forte do que a gente está acostumado, ela é mais larga um pouquinho assim, até mais comprida, e ela é muito ergonômica assim, é muito realmente agradável ao toque, sabe? Me parece ser até mais bem feita do que de outros patinetes bem mais caros que o Frigo. A campainha dele é diferente, é uma campainha muito alta. Mais alta que as dos outros patinetes, mas é uma campainha de rodar. Você tem uma rodinha aqui que à medida que você vai girando ela, você vai fazendo barulho. Acredito que isso seja só uma questão de detalhe mesmo, eu tô querendo mostrar pra vocês tudo de tudo, então por isso que eu tô contando, mas cumpre a função dela como qualquer outra campainha. O acelerador do lado direito, ele não me parece ser muito forte. Olhando assim a primeira impressão que a gente tem dele, ele lembra muito o acelerador, por exemplo, do patinete L8F, que é aqueles que eram alugados pela Yellow, né? Bem parecido o acelerador, e ele é de plástico, o lugar onde a gente empurra, né? Onde a gente efetivamente clica para acelerar, ele parece que ele é conectado ao restante do acelerador por um pedacinho de plástico bem pequeno, o que me deixa em dúvida sobre a durabilidade disso aqui, sobre a força disso aqui para aguentar, né, o dia a dia, todo dia. Vamos ter que ver aí ao longo do tempo e fazendo mais reviews para contar como que anda esse acelerador. Bom, agora para finalizar eu quero mostrar para vocês um pouquinho do painel do Frigo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem 3 botõezinhos. O do meio é o que a gente utiliza para ligar e desligar o patinete, né? Você segura um pouquinho, ele vai acender. O da direita vai controlar o modo de condução e o da esquerda vai acender ou apagar as luzes do farol. Vamos mostrar um pouquinho melhor primeiro o patinete e que modos de condução são esse. O patinete não, o painel, que modos de condução são esse. Dando um zoom aqui, eu acredito que vocês consigam ver melhor as informações que o painel do Frigo tem a oferecer, que são a velocidade que a gente está conduzindo o patinete, é uma informação bem legal de você poder ver em tempo real, né, enquanto você está conduzindo. A bateria, que é mostrada nessa bateriazinha aqui em 5 pauzinhos, o tempo, que é o tempo que já tem que você tá rodando com o patinete, e o modo de condução que você tá. Já me perguntaram se esse patinete mostra também a quilometragem total que você já rodou nele, mas infelizmente ele não mostra essa informação. Então a informação que a gente tem mesmo é só da velocidade atual e do tempo de condução. O modo de condução, ele tem 3 modos de condução, 1, 2 e 3, sendo que o modo 1 é o modo mais econômico, digamos assim, é o modo em que eles devem ter feito os testes de autonomia, porque a velocidade fica limitada, se eu não me engano, a 9 km por hora, que é uma velocidade bem baixa, é um modo que ninguém vai usar, honestamente. Aí depois o modo 2 já é um modo em que a velocidade vai até 15 km por hora, e o modo 3 é o modo que chega na velocidade máxima de 24, 25 km por hora, que eu já testei, é realmente a velocidade máxima do patinete, e as informações dadas mesmo dele falam que essa é verdadeiramente a velocidade máxima do patinete. Aqui no botão do outro lado a gente acende ou apaga o farol dele, que fica aqui na frente, eu vou mostrar numa outra imagem para vocês poderem ver, porque é um farol de LED bem potente. Só a cargo de curiosidade mesmo, eu achei legal colocar o Frigo ao lado do Xiaomi M365, que é um patinete com o qual todo mundo está mais familiarizado e que é do mesmo tamanho que o Foston FSB08, que o Foston Pro, para vocês terem uma ideia mais clara do tamanho desse patinete. Por ser barato, muita gente acha que o Frigo deve ser um patinete pequeno, que deve ser uma coisa meio infantil, mas na verdade não. A impressão que ele passa, inclusive, é que ele é maior do que esses outros patinetes concorrentes. A verdade é que se você medir, ele é literalmente do mesmo tamanho dos outros, tanto no comprimento quanto na largura. A diferença é assim, de menos que milímetros, eles são literalmente do mesmo tamanho em comprimento e largura. Porém, o fato dele ter essa base que se estende ali ao lado do paralamas traseiro e que continua aqui, que meio que sobe em direção à haste, dá uma impressão de que ele é bem mais robusto. Em relação à altura desse patinete, ele é literalmente da mesma altura que o Xiaomi M365, e ele é um pouquinho mais pesado. O Frigo pesa 13 kg, o Xiaomi M365 pesa 12,5 kg, então o Frigo é um pouquinho mais pesado. Agora, um ponto que é bem diferente em relação ao tamanho deles é a altura do guidão, a altura da haste desses patinetes. Eles estão parados lado a lado aqui, e como vocês podem ver, o Frigo ele é pelo menos aí, acho que uns quase 10 centímetros mais alto do que o Xiaomi M365. Acho que 10 centímetros não, mas uns 7 centímetros mais ou menos ele é mais alto. E isso para quem é alto, para quem é grande, né, é um ponto super positivo.
porque a posição de conduzir dele ela é mais agradável. Agora, se você for pequenininho, o M365 vai ser melhor pra você, imagino eu, né? Mas isso também varia muito de pessoa pra pessoa. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha mostrado em detalhes todas as curiosidades que vocês tinham em relação a esse patinete, em relação às características, às peculiaridades dele, ao que ele tem de diferente de alguns outros modelos, e que te ajude na sua decisão, se vale ou não a pena pra você, se você vai investir nesse patinete ou não. Eu agradeço muito vocês por assistirem até aqui, fico muito feliz se vocês deixarem aqui nos comentários, deixarem um like e deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o que vocês acharam do Frigo em especial, né? Se você tem um ou tá querendo comprar. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!